entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta, 9 de fevereiro de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ô Marcela Bastos, e aí? Bom dia, né? Bom dia, JR. Todo mundo aqui que a correria hoje aqui o tempo inteiro, já estivemos juntos aqui com a nossa equipe, mas é sempre bom saudá-la aqui diante dos nossos debatedores e dos nossos ouvintes. Com certeza, bom dia para você também, para os nossos ouvintes e os nossos debatedores. Vamos falar de WhatsApp? Por favor. 968038319. Você participa com a gente dando a sua opinião sobre o nosso tema, mas isso você faz escrito e mandando pra gente o seu áudio falando sobre a importância do debate na sua vida. Aí você manda gravado. A gente sempre ressalta que a opinião sobre o tema, quando você manda por áudio, fica muito complicado da gente ouvir e falar durante o programa, porque é uma correria, é 1 hora só de programa, por isso a gente pede que você mande por escrito. Mas conta pra gente a bênção que o debate tem sido na sua vida. Bênção pura, Marcela Bastos, eu pergunto a você, ontem nós comentamos aqui sobre a possibilidade de paralisação da polícia aqui no Rio, são os boatos que estão aí, alguns dizem que é boato, outros dizem que é fato. Você tem uma informação aí para os nossos ouvintes, nós queremos apurar um pouco mais para dar essa informação e ao longo do debate 93 nós vamos ter esse tema sendo tratado aqui também, afinal de contas muita gente depois do que está acontecendo no Espírito Santo tá assustada, né? E aí diz, será que vai acontecer aqui? Eu não sei se está acontecendo isso em todos os estados, mas no Rio nós temos vários posts dando palavra sobre esse assunto e você conversou com uma pessoa da alta cúpula da Associação dos Policiais, de oficiais militares, e daqui a pouquinho você traz essa informação pra gente aqui, ó. Precisão de guerreiro hoje, hein, minha gente? Olha aí, ó. Pelo amor de Deus, Jesus toma conta. Bom dia, JR. Meu nome é Ana Lúcia Ribeiro, moro em São João de Meriti, congrego na igreja Betesda do pastor Ramon e pastora Cíntia. Olha, muito obrigada por vocês existirem na nossa vida. Olha, o debate é uma bênção. Em cada dia mais, Deus vai edificando a nossa vida. Glória a Deus, Ana Lúcia. Deus abençoe muito a sua vida, minha irmã. Olha, ó. Sou guerreiro, sou soldado, Jesus é o capitão. Sou guerreiro, sou soldado, Jesus é o capitão. Olha aí, minha gente, são 11h06 aqui na 93 FM, essa é a Rádio do Povo de Deus. Segura aí, ó, a insegurança, com segurança presente é um tema recorrente, já tratamos sobre esse assunto, insegurança, com segurança presente. Agora, na pauta dos brasileiros, nós estamos discutindo hoje a paralisação da Polícia do Espírito Santo, tá todo mundo falando sobre esse assunto. Na verdade, as cenas são impressionantes. Gente do bem, do bem entre aspas, saqueando lojas. Aquela cena do camarada que roubou a televisão grande, sendo abordado por alguém que roubou a televisão grande de quem já tinha roubado a televisão grande de alguém, é impressionante. É o ladrão roubando de ladrão, não tem essa de cena de perdão não, hein? Entra nessa não que você é fria, hein? Olha, as cenas de violência são impressionantes. Mais de 100 pessoas foram violentamente mortas até ontem à noite. As partes não conseguem achar o acordo e dessa forma toda a população sofre. Vamos falar sobre os perigos aqui do Rio também, calma aí. Outros estados vivem sob o medo de viver igual situação. E aí eu pergunto, qual a solução para esse problema? Você tem facilidade para resolver conflitos? Você é uma pessoa
e produz conciliação fácil. Como achar a solução em momentos de crise? Quero a sua opinião e sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje, minha gente. Ele era considerado um camarada exemplar no que fazia, mas um dia a casa caiu. Um jovem de 17 anos, estagiário na Câmara de São Paulo, visto por todos os servidores da casa como um ótimo funcionário, surpreendeu depois de uma investigação policial que o apontou como um responsável pelo furto de 3 carros dos gabinetes. Em depoimento, ele disse aos investigadores que, em troca do furto dos veículos, que vale cada um R$40 mil, recebeu R$600 e um iPhone. O delegado que comanda o caso disse era um jovem que parecia ter um futuro pela frente, mas preferiu jogar tudo fora. Você já foi surpreendido com a má atitude de alguém que considerava ser exemplar? Essa história nos leva a pensar sobre escolhas e suas consequências. Quando vai tomar uma decisão, você costuma pensar nas consequências que virão? Como ouvir a voz de Deus quando o assunto é decisão, minha gente? Desde pequena, diz a nossa ouvinte, eu sofro com o machismo da minha mãe. Ela nunca ficou ao meu lado em nada. Para ela, meu irmão sempre tá certo. Meu pai, por sua vez, sempre foi omisso e mesmo hoje, estando prestes a me casar, ainda peno com as críticas e o machismo dela. Só que acabamos brigando, já que expressa a minha opinião. Não acho que por ser mulher devo ser diminuída. Devo aceitar o machismo de minha mãe apenas para viver em harmonia? Perante os olhos de Deus, homens e mulheres são iguais? Que pensa você, ouvinte amado, sobre esse assunto? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor César de Melo, da Igreja Metodista Wesleyana, em Jardim Esperança, na nossa queridíssima Cabo Frio. Bom dia, bem-vindo, pastor. A pergunta que faz a nossa ouvinte, diante da sua história, é clara. Perante os olhos de Deus, homens e mulheres são iguais? Bom dia, JR, bom dia, colegas debatedores, nossos amados e queridos ouvintes da 93. Bom, é óbvio que sim, eu acho que ninguém pode dizer que não. Perante os olhos de Deus, tanto homens quanto mulheres são iguais. Agora, é bom nós fazermos uma pequena observação com relação à questão do machismo, né? O que significa a pessoa dizer que é machista? E a mãe tá usando desse expediente. A atitude machista é todo aquele que é um determinista, ele determina as coisas, ele quer fazer as coisas e não admite que as pessoas o contrariem. Isso é uma atitude machista. Mas isso tem coisas culturais também envolvidas no meio, não há dúvida nenhuma, e com certeza a mãe, pelo fato de ela ter uma certa idade, provavelmente ela adquiriu essa cultura chamada como machista, e faz com que, com certeza, ela tenha essa ideia, essa filha tenha a ideia de que não aguenta mais. Como fazer para resolver esse problema? Bom, concluindo, eu penso que a Bíblia, ela não traz um cunho machista, porque Deus, ele fez com que os homens, ao usar os homens, nas suas épocas, a cultura patriarcal, Abraão, Isaac e Israel, tinha uma cultura em que os homens vinham em primeiro lugar. A mulher vinha em segundo lugar. Os papéis eram diferentes. Muito embora tudo isso hoje é totalmente diferente. Hoje nós vivemos num mundo não tão machista quanto era, muito menos ainda. Então eu louvo a Deus porque isso, a valorização da mulher tem sido especial, principalmente por Jesus. Eu quero ouvir a opinião do pastor Giamax, da Assembleia de Deus da Ilha do Governador. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia para os nossos ouvintes. É uma alegria muito grande estar aqui, uma honra estar no meio dos irmãos. Eu vou pela mesma linha aqui do pastor César Melo. De fato, a Bíblia descreve uma sociedade patriarcal no quesito histórico, né? O homem como primeiro e o único elemento importante na sociedade. Mas essa ideia, ela foi na própria Bíblia sendo desconstruída e teve o seu final na pessoa de Jesus. Ele traz a mulher para o mesmo nível de importância do homem, mas isso não muda a posição e o papel que a mulher e o homem têm dentro da família e também dentro da sociedade, à luz da Bíblia, que eu acho que é uma coisa que a gente pode discutir aqui hoje. Pastor, só para entender, então o senhor está dizendo que a Bíblia relata a cultura de um povo, não é a cultura que a Bíblia, que Deus construiu, está relatando. Exatamente. O povo não conta, no Novo Testamento, não precisa nem pro Antigo, não. As mulheres ainda nem eram contadas, isso. Né? Então é
é uma descrição, é um relato do que havia na sociedade naquela época. Mas a Bíblia nunca estabeleceu isso, estou perguntando ao senhor, como modelo. Olha, é isso aí que tem que ser. A mulher não conta, a mulher não importa, a mulher não precisamos da opinião dela. Uma coisa é a Bíblia descrever como o povo agia. Outra coisa é dizer que a Bíblia está ratificando essa proposta. Tanto é verdade que Jesus é o primeiro que começa a contar mulheres. Entendeu? O exemplo que você deu. Ele é o primeiro que começa a contar mulheres e contar as suas histórias. Elas ganham importância exatamente em cima do seu ministério. Reverendo Vanderlei do Nascimento, é pastor da Igreja Presbiteriana de Belfor Roxo. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo aqui também ao nosso debate 93 de hoje. Sua opinião, pastor? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, colegas, irmãos, irmãs. Bom dia, ouvintes que estão sintonizados na rádio. Essa situação é sempre muito complexa, apesar de ser recorrente, ela é complexa porque esse machismo, ele não é um elemento dominante na sociedade, nem mesmo na antiguidade. Se você olhar para a própria cultura patriarcal que foi aqui citada, eu concordo com os colegas, dentro dessa cultura patriarcal, nós não podemos reduzir toda a experiência humana naquele momento ao controle hegemônico dos homens. Também as mulheres exerceram, naquele momento inicial, também uma parcela considerável de influência. Se você olhar para os primeiros pais, Abraão, Isaac e Jacó, vocês percebem claramente também a influência que Sara possui sobre Abraão, que Rebeca vai exercer sobre Isaac e que Raquel vai exercer sobre Jacó. Então, esse relato, nós às vezes olhamos de forma generalizada e sim, nós encontramos com muito mais força o homem dominando a cultura no Antigo Testamento e no Novo. Mas também as mulheres sempre exerceram um papel predominante, mesmo nessas culturas antigas. Se você olhar para o próprio Abraão, quando ele se casa, pretende ter filho com Agar, a escrava, e depois começa a ter conflito entre Agar e Sara reclama com Abraão do que está acontecendo. Abraão não toma posição nenhuma, ele simplesmente diz para Sara fazer o que fosse melhor e deixa a decisão final com Sara. Rebeca influencia de forma determinante na vida de Isaac, ao ponto de antecipar-se e escolher aquele que deveria ser o herdeiro da bênção de Deus, como Jacó, ao invés de Esaú. E Raquel se torna predominante porque ela é a mulher que controla os sentimentos, as emoções, o amor, a devoção de Jacó. Então as mulheres também, lá na antiguidade, exercem um papel importantíssimo. Queremos ouvir a opinião da nossa menina da mesa de hoje, né? A Eveline Ventura, é jornalista e escritora. Eveline, bem-vinda ao nosso debate 93 de hoje. Bem-vinda, eu estou muito feliz, né? Bom dia aí para todos que estão nos ouvindo, JR, os demais amigos, pastores aqui da mesa, né? Estou estreando aqui no debate, né? Eles já estão mais acostumados e eu espero que essa participação aí possa acrescentar aí, enriquecer esse tema de hoje. Nesse aspecto, como você entende este assunto? A observação dos pastores que na Bíblia existem culturas ali relatadas que são machistas, algumas pessoas entendem que é exatamente assim que deve ser. Ainda hoje se prevê uma participação masculina mais importante que a da mulher. Em alguns casos as mulheres são maltratadas, são destratadas e consideradas até de forma inferior aos homens, o que nenhum de nós concorda, mas é uma realidade dos nossos dias, né? Como é que você percebe esse assunto e a sua opinião? Infelizmente, isso ainda acontece, né? As mulheres conseguiram avançar em muitos aspectos, né? E conquistar alguns direitos, mas em alguns lugares, em algumas culturas, a mulher ainda é colocada em segundo plano, né? E sofre ali, né? Ainda pressões e sofre ali digamos assim, um poderio machista. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê, né, como o pastor Jean citou aqui, ao longo da história, a gente vê a introdução, né, do valor que
que Jesus dá às mulheres. Quando ele chega, ele quebra muitos paradigmas, ele se relaciona com vários tipos de mulheres. Isso até choca a sociedade, porque ele, interage, ele fala com prostitutas, e como assim? E isso é muito válido, porque quando a gente tem o acesso ao conhecimento da palavra, e a gente tem esse conhecimento da importância e do valor que nós, mulheres, temos para o Senhor, nada nem ninguém rouba isso de nós. Então, assim, por mais a influência que há, acredito que teve muitos avanços, e em alguns locais, em algumas situações, ainda há sim, a mulher ainda sofre com machismo, mas a gente já conseguiu muitas coisas e vamos continuar lutando aí para conseguir mais conquistas aí para as mulheres. Pastor César, quando a gente lê esse texto aqui, a nossa ouvinte nos conta que a machista na casa dela é a mãe. Ela mostra a mãe como machista, ela mostra o pai como uma pessoa aparentemente omissa nessa história toda, porque exatamente essa é a palavra que ela utiliza, que ele é omisso. Então, olhando de fora, bom, quem exerce o machismo é ela. Claro, ela aprendeu isso com alguém, desenvolveu isso com alguém, de alguma forma ela aplica isso à filha, e a filha diz: eu não quero ser igual a senhora, eu não concordo com isso aí. Bom, eu até estava brincando aqui com relação à etimologia da palavra. Em vez de ser machista, mãe tinha que ser manchista, né? Mas vamos lá. Ocorre o seguinte, o pensamento, hoje o pensamento tem que ser individual. O pensamento não pode ser de acordo com o que os pais fizeram, tá? Então eu penso que a ideia da mãe ser machista em cima da filha, a gente volta àquela velha estrutura que também tinha no Antigo Testamento. Aliás, é bom frisar que não era só o povo de Israel que tinha essa cultura, era todos os povos orientais. Mas voltando ao ponto, essa mãe, ela na cabeça dela, ela pensa que a filha tem que fazer o que ela determinar, mesmo sendo maior de idade, com certeza. Mas a mãe não para imaginar que as pessoas têm o seu ponto de vista, têm a sua forma de governo individual. Ninguém pode tolir, pode tirar a forma de governo individual de cada um. Somos seres individuais. Mas mesmo assim, JR, essa mãe, como machista, ela imagina que a filha, que ela está fazendo um benefício, dando um benefício tremendo para que a filha haja como ela agiu. Provavelmente a mãe recebeu de seus pais, os avós da menina, recebeu essa cultura. Então, a partir desse momento, começa então a aplicar para ela. Todo mundo tem que ser o que a mãe é. E o pai, por sua vez, ele me parece que é muito omisso, ele deixa as coisas acontecer, e quem manda na casa como autoridade é a mãe. Isso são inversão de valores. Uma de nossas ouvintes faz uma descrição interessante sobre a opinião dela, diz que homens e mulheres são iguais, mas com papéis diferentes. O homem, cabeça, o provedor, e a mulher como virtuosa, cuidadora do lar. Hoje, por ter esse papel misturado, a mulher, pela busca da igualdade, ficou assim um buraco na família, pois a mulher conquistou o mercado de trabalho e a família ficou em segundo plano. E o reflexo disso são filhos educados por terceiros, avós, creches, vizinhos, etc. O maior desafio da mulher hoje é conciliar a família com o trabalho. Foi o que eu quis introduzir, né? A gente percebe, por exemplo, uma balança. Então estava desequilibrada, toda a importância social e histórica pesava sobre o homem, todo o direito era dele, e a mulher precisava recuperar isso aí. A Bíblia trabalha na recuperação da mulher. Mas o problema é que parece que a balança pendeu para o outro lado. Então nós temos hoje uma sociedade de homens que não são homens, apesar de héteros, mas não exercem o papel que lhes cabe, são nulos dentro da família, são nulos em todo aspecto ali da questão de direção, e a mulher vai cumprindo um papel que não lhe pertence, que não lhe cabe, que não funciona através dela. O que a gente tem que tentar estabelecer é exatamente o equilíbrio, e esse equilíbrio está bem pautado na palavra de Deus, que é a questão do cumprimento, da vivência de cada papel. O pai e a mãe, o homem e a mulher, têm um papel estabelecido na Bíblia, e na minha opinião é a única maneira que funciona, é a única maneira que vai dar certo, se a gente cumprir aquele papel. Mas isso quer dizer que a mulher não pode trabalhar? Não, eu não falei que a mulher não pode trabalhar. Eu sei que o senhor não falou, por isso eu perguntei. Obrigado. Então não é isso que a gente, justamente assim, papéis. Mas pode, temos pastor? Lá Pode. Pode, inclusive a mulher ia buscar de longe a mulher virtuosa buscava longe o seu sustento para ajudar na casa. Eu acho que a gente só não pode esquecer,
que a ausência da mulher dentro de uma casa, principalmente na criação dos seus filhos, podem trazer muito mais prejuízo do que o dinheiro que ela conquista fora conquista. Pois é, mas aí nós entramos num aspecto que é um aspecto do nosso tempo. Aí nós estamos bem no nosso tempo aqui. A mulher está lá na empresa, a mulher estudou, a mulher não estudava. A mulher estuda. A mulher estuda e a mulher trabalha. A mulher não estudava, não trabalhava. Hoje a mulher estuda e trabalha. Alguns homens dizem, é melhor ela não estudar, porque se ela estudar vai querer trabalhar. Se ela trabalhar, ela pode receber promoção. Se ela receber promoção, eu é que vou ficar para trás. Alguns homens pensam assim. A questão é, o nosso tempo hoje, ele reclama um posicionamento nosso. Posicionamento nosso é o quê? Quer dizer, não pode, trabalha dentro de casa, é cuidadora do lar, é aquela que é a nossa a ajudadora, ou ela vai trabalhar, tem a sua atividade, e nem por isso deixa de ser a esposa, a companheira e etc, etc. Cuidar dos filhos é realmente uma coisa fundamental. Mas aí o princípio é o quê? Se a mulher tem filhos, se tem filhos, não trabalha? É esse o princípio que vocês estão estabelecendo, que acham que é o ideal? Vamos ouvir a menina da meta. Tá doida pra falar? Olha, velho. Né? Tá doida pra falar. Fala, minha querida. Eu acho que foi bem pertinente essa colocação, JR, porque a gente vê, né, ao longo da história do movimento feminista, muitas conquistas foram trazidas para a mulher. O direito de votar, o direito de escolher com quem casar, né? E, enfim, de equiparação salarial, mulheres e homens que exercem o mesmo cargo têm o direito de receber o mesmo salário. Isso é questão de justiça. Isso é muito válido. Porém, hoje em dia a gente vê que o movimento feminista, de forma geral, obviamente que há suas exceções, ele batalha por questões que fogem um pouco da nossa visão cristã. Né? E entre elas está essa questão de a não obrigação do compromisso com as atividades da casa. E aí foge o que o pastor Jean falou do papel que a Bíblia é muito clara do marido e da mulher. Em 1 Coríntios 7, né, vai dizer, 7, versículo 3, que o homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Lá em Tito a gente vê também, né, de Tito 2, as recomendações que as mulheres mais velhas ensinam as mais novas a serem boas donas de casa, a amarem seus maridos, a cuidarem de seus filhos. Então a palavra de Deus nos dá esse papel. É óbvio que hoje em dia a gente tem um contexto social em que a mulher às vezes necessita trabalhar. O que a gente vê, JR, é que nem sempre é uma necessidade, às vezes é uma fuga. Tem mulheres que não têm necessidade, mas ela não quer administrar, não quer trabalhar em casa, não quer cuidar de filho, não quer cuidar de casa, não quer cuidar de marido, não quer administrar lá. Então ela arruma um emprego para sair de casa, paga uma empregada, o dinheiro que ela ganha, ela paga a empregada para não ter que exercer o seu papel. E aí, dentro desse contexto de feminismo, eu até acho interessante a gente colocar, porque hoje eu acho que as mulheres poderiam brigar pelo direito de não trabalhar. Eu, por exemplo, sou um caso que optei, né, por um momento em me dedicar aos meus filhos e conciliar o trabalho, como eu sou jornalista, tenho essa flexibilidade de trabalhar de casa, para acompanhar o crescimento dos meus filhos. Mas nem sempre isso é encarado como uma forma positiva pela sociedade. As pessoas olham e julgam, mas você só fica em casa, só toma conta de filho, como se isso fosse, entre aspas, emburrecer a mulher. E é um papel muito crescente. Então, acho que isso também deve ser levantado. Fica um dia em casa, né? Fica um dia tomando conta das crianças lá. Fica um dia lá arrumando, né? É pesado. Pastor Vanderlei olhou assim com o olhar daquele que tem alguma mensagem. Não, eu vejo que a cultura machista, ela está presente na sociedade, inclusive dentro da igreja. Ela é uma realidade. Não tem como nós negarmos isso, não tem como nós amenizarmos dizendo que o papel da mulher na ordem da criação é diferente do homem. Existe papel, sim, diferente, mas essa ordem da criação é uma ordem funcional. É uma ordem que se encaixa e se completa, porque a Escritura, assim, estabelece essa ordem funcional. Agora, o machismo, ele não pode ser legitimado pela Escritura Sagrada, porque mesmo na cultura patriarcal, como eu falei, já falei algo sobre isso aqui, ela não pode ser legitimada pelo seguinte: quando Deus cria o homem em Gênesis 1, 27, ele diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa leitura de Gênesis 1 normalmente é
não é tão vista e é muito mais desprezada e muito mais esquecida por causa da ênfase maior da criação, que quando Deus vai como artesão e cria o homem e da costela retira a mulher. Mas nesse texto, claramente há uma equiparação. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Em Gálatas capítulo 3, versículo 16, ele diz: não há judeu, Paulo vai dizer, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos sois um em Cristo. Se o machismo prevalece, e ele prevalece ainda, infelizmente, prevaleça-se, mas não usando a Escritura para se sustentar, porque nem Jesus e nem os antigos assim agiam. Há exceções, mas não é essa a visão da Escritura, porque essa cultura não é a cultura bíblica. A cultura bíblica, sim, o homem exerce a liderança, mas essa liderança, ela nunca é e tem que ser abusada, ou esse exagero não é legitimado pela Escritura Sagrada. Olha aqui o ouvinte dizendo: JR, eu cresci sempre vendo a minha mãe trabalhar e meu pai também. Eu acho que a mulher tem que trabalhar sim para ter a sua independência, e na Bíblia eu acho que a mulher tem um grande papel, não devemos deixar as mulheres de lado. A opinião de uma de nossas queridas ouvintes aqui, outra ouvinte dizendo: como mulher eu não posso ser uma líder, eu não posso ter uma influência sobre as pessoas. Eu acho que vocês estão dizendo que pode, né? Sim, como ela já vai casar, diz aqui uma ouvinte mais prática, viu? Você vai ouvindo calada, já aguentou até agora, obedeça a sua mãe, deixa ela falar, depois viva a sua vida da maneira que lhe convier. Algumas coisas depois de casar, você poderá notar que a sua mãe tinha uma certa razão, mas se expressava de forma errada. Foi assim comigo e hoje vivo em harmonia com a minha mãe, mas faço tudo do meu jeito. Diz aqui um ouvinte extremamente prática. Quero agradecer o seu carinho, querido ouvinte, e tantas outras meninas e meninos acompanhando a gente aqui, trazendo a sua opinião sobre esse assunto. Ouvinte dizendo: parei de trabalhar há quase 3 anos para cuidar do meu filho, marido, e agradeço a Deus por esse tempo com a minha família, mas esta semana, conversando com meu esposo, estou pensando em voltar a trabalhar, sabe, que devido ao novo programa de pensão, eu tenho 37 anos e se meu marido vier a faltar, vou receber uma pensão, porque deve ser militar, né, pastor Jean? Eu receber a pensão por 15 anos. Não, estamos fora disso aí. Não, tá fora, né? E quando estiver velha para o mercado de trabalho, vou estar sem dinheiro, tá aqui, tá desesperada. O relato dela suave é que tá pensando que o marido vai morrer, não é? Tadinha, e que a crise financeira, mas olha, deixa eu falar para vocês, é a realidade, minha gente. Tem que pensar a mulher tá lá, o marido, imagina a cena, o marido traz a comida para casa, vocês estão pensando nos termos antigos, foi buscar a caça, né? Ela fica em casa, ela não aprende, ela não tem uma outra atividade, ela não estudou, parou de estudar, ela não tem uma habilidade, aí falta o esposo por qualquer motivo. É uma falta física, faleceu, ou é uma falta do camarada que deu um ninja, vazou, entendeu? E largou a esposa dele lá com 15 filhos, porque ela queria muito ter filhos, ele também. Então aí fica a mulher com 15 filhos e o camarada lá produzindo mais criaturas para este grande mundo, né? Para usar uma linguagem leve. A mulher também fica de alguma forma desguarnecida. Muitas mulheres hoje pensam exatamente assim. É verdade. JR, só um pequeno adendo com relação a isso. Quando Paulo diz na igreja: mulheres, calem-se nas igrejas. Você quer falar alguma coisa? Pergunte ao marido. Aí eu vou pensar: Paulo está sendo machista ou é cultural? Bom, é claro que é cultural. Ele não está sendo machista de nada disso. Porque um dos maiores problemas que se enfrentam a essa questão de machismo é, às vezes, as mulheres acharem que tudo que o marido às vezes fala também tem um oposto disso. Ele está sendo o vilão, está sendo o ditador, um Saddam Hussein na vida dela, e não é assim. Tudo tem que ser feito com equilíbrio, ordem e decência, né? Para isso, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele fala que o nosso culto tem que ser racional, para que experimentemos qual seja perfeita, boa, agradável vontade de Deus, dentro de todas as esferas da vida. Inclusive, não só na vida espiritual, mas inclusive na vida familiar, que é fundamental isso. Ouvinte dizendo a mulheres que não querem os mesmos direitos dos homens. Guardem essa frase. Na verdade, querem de alguma forma retribuir a opressão que já sofreram.
Meu Deus. Que isso, hein, ouvinte? Coerente, né? Ficou ruim. Ela não tá dizendo que é ela, não. Ela tá dizendo que tem mulheres, né? Outro ouvinte dizendo, JR, eu tive que deixar a faculdade e o trabalho para cuidar da minha filha. Isso faz 3 anos e olha, a vida que eu tinha era moleza se comparada com a vida de dona de casa, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, trazendo aqui a sua opinião e a sua percepção sobre esse assunto. Vários ouvintes aqui opinando, olha aqui, ouvinte dizendo, JR, sobre o machismo, vejo em uma denominação de grande influência em nosso meio evangélico que cria um patamar inferior dentro de seus templos. As irmãs, ainda tendo uma função eclesiástica, não têm acesso ao uso da palavra no mesmo nível que os homens. Os homens ficam em cima e as mulheres ficam embaixo. Tá dizendo que tem 2 púlpitos aqui, como se a mulher não fosse importante. Acho que a questão denominacional, cada denominação tem a maneira de enxergar esse assunto que envolve até consagração de pastor, de obreiro, enfim. Mas isso não necessariamente quer dizer que existe superioridade. A Assembleia de Deus como um todo, ela sempre agiu assim, né? Mas essa é uma cultura que também já está tendo seu fim. Dificilmente a gente encontra uma Assembleia de Deus que ainda pratique isso das mulheres dirigirem os seus cultos, né? Do andar de baixo. Eu também sou assembleana desde nascença, acompanhei isso, mas graças a Deus as mulheres, hoje eu tenho viajado ministrando aí, eu não tenho, graças a Deus, vivenciado isso, mas por muito tempo sim, as mulheres não podiam acessar o púlpito da igreja, nem ter acesso ao microfone, né? Ao microfone? Para falar, de se dirigir à igreja. Elas ficavam numa posição inferior. Em alguns lugares elas não tinham oportunidade. Os homens falavam e as mulheres ficavam, né? Eles levavam ao pé da letra, fora de contexto, a passagem de Paulo, dizendo que as mulheres deviam ficar caladas na igreja, né? Como o pastor explicou bem aqui, era interessante, já que a gente uma aplicação bem específica para aquelas mulheres da época que estavam sendo influenciadas com doutrinas e às vezes vinha trazer fofoca, um tipo de bagunça ali durante o culto, e aí essa orientação foi dada especificamente para aquele período, para aquelas mulheres, né? E é interessante, já que a gente tocou na questão da denominação, né? Que no início a Assembleia de Deus foi fundada e inclusive na sua doutrina por mulher. A Frida Wingren é a principal responsável pela doutrina assembleana de 1911 até 1930. E em 1930, ou a partir de 1930, foi que a mulher começou a ser alijada, perder a sua importância dentro da Assembleia de Deus. E graças a Deus, de uns 10 anos para cá, isso Wesley, foi por corrigido. exemplo, foi uma das precursoras na Inglaterra do metodismo. Um grande abraço para as meninas assembleanas nos acompanhando aí agora, nos dando o privilégio da sua audiência. Dona de casa, diz aqui ouvinte, é a única profissão que exerce várias outras atividades dentro de uma profissão e não ganha salário, e ainda as pessoas dizem que elas não fazem nada. Misericórdia, um abraço para as donas de casa acompanhando a gente. Olha, é muita batalha, minha gente, é muita luta. Que Deus tenha misericórdia, guarda essas meninas que trabalham a beça aí, ó. Meu Jesus amado, mulher é muito importante, diz aqui o ouvinte. Recadinho para os machistas, homens dependem da mulher até para nascer. KKKK, diz aqui uma querida ouvinte, olha aí. JR, esse pastor quer que a mulher seja uma sombra, tá dizendo aqui o ouvinte. Olha aqui outro ouvinte trazendo aqui, na minha igreja também tem 2 púlpitos, olha aí. Ouvinte, não põe pilha nisso, ouvinte. Vamos que vamos, são 11h36 no Rio. JR, bom dia, debatedores. Aqui é o Edson de Cosmos. Eu sou motorista de ônibus e eu acabei de acordar, me preparando para ir para o trabalho e não posso ir sem ouvir o debate. Esse debate maravilhoso que nos ensina e é uma escola dominical. Um abração forte. Ficam na paz. Deus te abençoe, meu querido Edson, que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida também. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. 11h36, alô Marcela Bastos. Então, JR, nós conversamos aí, então, com, como você disse, alguém da cúpula aí da Associação de Oficiais Militares Estaduais aqui do Rio, e o que ele disse pra gente é que ele não poderia falar nada sobre isso, porque a movimentação que está sendo feita é das esposas de policiais militares aqui do estado do Rio de Janeiro.
Então, ele inclusive disse, o Marcela, nenhum policial militar pode falar sobre isso, porque na verdade essa movimentação são das esposas e familiares. Alguns, como a gente informou aqui anteontem, alguns batalhões confirmaram que vai haver essa manifestação. Anteontem nós falamos sobre o batalhão de São Gonçalo, o batalhão aqui de Bom Sucesso, que vai haver essa manifestação na frente do batalhão, que eles dizem é uma manifestação pacífica, mas que as mulheres irão para frente dos batalhões. Agora. Bom, então nós temos aqui o seguinte, vamos só para ficar claro. Você conversou com uma pessoa que não podemos dar o nome aqui, é uma fonte que é da alta cúpula da associação. De oficiais militares estaduais aqui do Rio. Tudo bem. E ele disse que existe de fato uma movimentação. Ele não disse que haverá paralisação. Não, ele não falou que haverá paralisação. Não, sim, perfeito. Só estou ressaltando. Ele não disse que haverá paralisação. Ele disse que está acontecendo uma movimentação por parte dos familiares. Exatamente. Isso não quer dizer que vá acontecer uma paralisação no dia de amanhã. Mas nós estamos dizendo que é isso que está sendo dito em várias redes, e tem depoimentos, e tem alguns policiais dizendo isso nas redes sociais. Eles estão dizendo isso. Então é uma questão que preocupa a todos nós. Evidentemente. Não é? Todos nós ficamos preocupados com relação a esse assunto. Vamos ouvir aqui os nossos queridos debatedores também sobre esse tema, minha gente. Olha, insegurança com segurança presente é um tema recorrente na pauta dos brasileiros. Contudo, a paralisação da polícia no Espírito Santo revelou um caos raramente visto. As cenas de violência são impressionantes. Mais de 100 pessoas foram violentamente mortas até ontem à noite. As partes não conseguem achar o acordo e dessa forma toda a população sofre. Outros estados vivem sob o medo de viver igual situação, como vimos até o Rio de Janeiro. Na sua opinião, qual a solução para esse problema? Você tem facilidade para resolver conflitos? Como achar a solução em momentos de crise? Eu vou ouvir aqui a opinião dos nossos debatedores, saber se existe alguma possibilidade de acordo, se essas coisas são... porque ontem, com a cassação da chapa Pezão e Dornelles, claro que para sair do poderes tem que ser tramitado e julgado. Até lá continua. Mas houve a cassação ontem. Ou seja, a autoridade maior pode deixar de ser. Entendeu? É aquela coisa, tá sob a ameaça disso acontecer, né? Isso traz naturalmente conflitos maiores ainda, problemas mais profundos para nossa realidade aqui. Estão pensando aqui, qual a solução para esse problema? Pergunta aqui aos nossos debatedores. JR, eu acredito que a importância do papel da igreja vai ter que se destacar agora, né? A Bíblia diz em 2 Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós estamos percebendo que o Brasil está enfermo. O grau de enfermidade moral e social que o Brasil alcançou tá quase transformando ele num defunto. As cenas do estado do Espírito Santo envolvendo pessoas do bem, supostamente do bem, né? Praticando crime por causa da ausência da polícia, revela essa natureza corrompida do ser humano. Mostra como o homem sem Deus, ele tá mal. Quer dizer, a ausência da polícia liberou algumas pessoas para praticarem um crime. Elas não eram criminosas até então porque tinha uma polícia na rua. Então, percebendo que alguém precisa da polícia para não ser corrupto, para não ser ladrão, para não ser desonesto, nós temos uma noção do perigo e nós temos uma noção do grau de corrupção que alcançou essa nação. E a culpa disso aí é a falta do sal, né? Nós somos sal dessa terra, somos luz desse mundo. Então, se o Brasil está em trevas, nós temos que admitir que como igreja temos uma responsabilidade muito grande. E a solução para isso agora, na minha opinião, é clamar ao Senhor. Clame a mim, responder-te-ei. É a minha proposta para, principalmente o Rio de Janeiro, não entrar nesse caos. Há alguns dias nós temos falado sobre esse assunto e até dito que nós não precisamos de ter nenhum tipo de uma pessoa dizer assim, nós vamos orar amanhã, 3 da tarde, todo mundo junto. É obrigação da gente orar o tempo inteiro. Sim. A gente não precisa esperar acontecer
esperar acontecer amanhã. Aconteceu. Vou esperar acontecer para ter alguma coisa. Estou dizendo isso a semana inteira, desde que essa coisa do Espírito Santo aconteceu. Um ouvinte dizendo: sou esposa de policial, sou contrária a essa paralisação, precisamos orar pelo Espírito Santo e pelo Rio. A redenção do Brasil não será por manifestação ou por política, mas por Jesus através da oração, diz aqui uma esposa de policial. É verdade. A gente percebe que há um caos aparentemente estabelecido que não dá para ser negado a situação das instituições do nosso país. Você vê presidente do Senado que descumpre a lei, você vê deputados que se comportam contrários a tudo que deveriam fazer e exercerem por próprio da função. Você percebe que há esse caos. Quando eu leio Isaías, capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Essa ideia de instabilidade, porque lá em Isaías o rei morre, eu trago para a nossa realidade hoje. Nós temos uma situação em que o governador aparentemente foi deposto, nós temos as instituições que não estão funcionando, e o que ao ler esse texto eu percebo é o seguinte: Isaías enxerga na visão Deus assentado no trono, e essa posição na escritura é posição de comando, de controle. Apesar do caos que nós vivemos hoje, Deus tem um controle soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre essa situação. E nós, como Igreja de Cristo, não podemos desesperar e nem ter uma atitude de nos fecharmos, ou de partidarismo, ou de acusarmos parte do X ou Y, porque não é assim que nós iremos resolver o problema. Nossa postura como igreja é de confiar que aquele que é o soberano governa todas as coisas, ele controla todas as coisas, e o mal e o bem estão debaixo do controle absoluto de Deus. Mais que isso, se nós confiarmos nas instituições apenas, nós vamos nos frustrar, porque as instituições têm falhado bastante, mas nós podemos confiar naquele que é o soberano e que controla a história e o mundo. Ouvinte dizendo: JR, a solução é pagar os salários atrasados, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. A palavra de Deus diz também que a oração do justo pode muito em seus efeitos, como foi citado já aqui na mesa. O nosso papel como igreja é clamar ao Deus que a gente crê, que a gente serve, que a gente confia, que tem todo o poder e pode reverter essa situação, né? Então a gente, como igreja, eu acredito que não é o nosso papel assumir partido, né? Partidarismo, ir para um lado e para o outro, manifestação, protesto. O nosso papel como igreja, né? Aí eu não vou questionar a posição pessoal de cada um, mas como igreja é se unir sim e clamar e colocar a nossa fé em ação, porque Deus tem todo o poder, como ele está no controle e ele pode sim trazer a ordem nesse caos, né? JR, a Bíblia diz que o homem andaria de mal a pior. Então eu vejo um cenário da desumanização do humano. Isso não me tira da cabeça, é a desumanização do humano. O ser humano está se desumanizando a cada momento. Parece que nós estamos voltando, né, como dizem aí fora, a idade das pedras. Por quê? Porque as pessoas agora estão querendo gerir a sua própria vida da maneira que ela quer, devido a maus exemplos que nós estamos vendo. Nossos gestores, com todo respeito, mas por favor, péssimos exemplos que nós temos em todas as esferas, estadual, municipal e federal, e até os grandes legisladores, juízes, enfim, estão fazendo o quê? Vivendo a seu bel prazer. Quando se estoura uma série de situações, o menor, na ponta lá de baixo, ele vai, peraí, se lá em cima não dá exemplo, por que eu vou dar? Infelizmente, tem esse cunho de ideia onde o caos se estabelece. Está na hora da igreja levantar, não a bandeira de estandarte denominacionalista, mas uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Senhor. Então nós irmos às ruas, começarmos a dobrar os nossos joelhos, orarmos, sabe, para que Deus realmente pode agir. Olha, a manifestação dos nossos ouvintes aqui vai desde pessoas que estão no estado do Espírito Santo acompanhando a gente, uma delas contando: olha, eu sou do interior do Espírito Santo, eu tô aqui, as igrejas se uniram e se manifestaram,
As ações estão acontecendo especialmente em Vitória, Vila Velha, Serra, Viana e Cariacica, na chamada Grande Vitória. São cenas impressionantes, que tem muito vídeo, muita coisa, muitas fotos, então você pode acompanhar isso. Em alguns cantos, por exemplo, na questão dos saques, as pessoas estão identificando o povo identifica o saqueador, sabe quem ele é, porque às vezes é uma cidade pequena, no interior. Cidade pequena, as pessoas sabem quem são as outras. É o fulano de tal. Acha o face do fulano de tal e printa o face dele e coloca lá em cima. Saqueador, e coloca a foto dele saqueando e a foto dele ali no face, que em geral é uma foto bem arrumadinha, né? O sujeito pode não sei lá essas coisas, mas a foto é arrumada. E tem ocasiões, por exemplo, um episódio que envolvia um líder religioso. E depois ele fez um post, aquele textão, dizendo que estava na hora errada, no lugar errado, e que ele agiu por impulso, mas que ia devolver. E aí o pessoal, né, se ia devolver, só vai devolver porque foi descoberto. O que gera uma pessoa decente, aparentemente honesta, que você convive com ela, tá junto com ela, às vezes a sua vizinha, seu vizinho, pessoa boa, te ajudou naquela hora, e de repente você vê que essa pessoa se envolveu com alguma coisa que era inimaginável. É a ausência da polícia que provoca isso? É a realidade desse indivíduo, na verdade, ele é aquilo ali mesmo, ele não se transformou, ele é aquilo ali mesmo. Como é que vocês entendem isso? Algumas pessoas aprenderam a servir a Deus apenas por medo do juízo. Da mesma forma, muitas respeitam as leis apenas por meio da pena que a lei impõe. Quando, na verdade, nós tínhamos que servir a Deus por Ele, pela pessoa dele, por amar a Ele. E temos que cumprir as leis por uma questão de moral, elas existindo ou não. Quando Paulo fala sobre a lei, por exemplo, ele diz que ela veio só para revelar, né, para dar nome ao pecado que o homem já praticava. Ela veio normatizar uma conduta moral que Deus já reprovava. E é isso que está acontecendo, né? As pessoas já são corruptas. Nenhum homem desonesto, por maior que seja a facilidade para pôr a mão no que não é dele, ele vai roubar aquele bem, porque dentro dele o fórum acontece lá dentro. Isso aqui não é meu, ele não vai nem se sentir atraído por aquilo, entendeu? Por quê? Porque ele já tem valores dentro dele que lhe permitem escapar de uma situação tão constrangedeira como essa. Eu me envergonho, eu como um líder religioso também, eu peço perdão a Deus e à sociedade pelo que esse Senhor praticou, porque isso revela que somos homens, né? Mas isso nos envergonha, não era para acontecer. Eu desse exemplo poderia dizer outros exemplos, mas um exemplo que está dentro da nossa realidade aqui. Você vê pessoas de todo jeito. Outro ouvinte dizendo: a paz do Senhor, irmão, ser mulher ou filho de polícia é muito difícil. Eu não concordo com a paralisação, mas estamos passando por dificuldades e é difícil alguém ajudar a categoria polícia. Conta aqui essa ouvinte. Isso é uma visão também bem nossa, às vezes, de boa parte da população, de que, não, essa crise é culpa dos policiais. Os policiais são também trabalhadores, os policiais também são assalariados, nós exigimos que eles ajam com honestidade, nós esperamos que eles ajam de forma correta, de acordo com a lei. Eles estão expostos a tentações maiores do que as nossas, porque um guarda, um policial, normalmente há sempre uma tentativa de suborno por parte da própria população, que muitas vezes os critica, mas também são responsáveis por levar muitos deles à corrupção, ou pelo menos tentar corrompê-los. E você também percebe que existe uma crise, sim, nesse estado, mas também existe uma crise que é institucional. Por que o governador não pagou os salários em dia? Por que policiais e a família deles precisam passar necessidades, ficar meses e meses sem receber? E a sociedade como um todo, e também a igreja, nós nos acovardamos e nós achamos isso normal e comum e só nos assustamos quando a coisa chega ao extremo. Eu percebo que nós, como igreja, precisamos deixar o sono, deixarmos o sono e a apatia,
a insensibilidade, a indiferença, porque não se trata de nós, não se trata da nossa igreja, não se trata dos nossos amigos, e pensarmos e de joelhos assumimos nosso papel como igreja. Porque o nosso papel é de igreja, nosso papel não é político, nosso papel, nós somos pastores. Os púlpitos são para serem pregados a palavra de Deus, que vai mudar o ser humano e que, mudando o coração do homem, vai fazer com que haja transformação na sociedade. A igreja não é para ser usada como sendo o lugar apenas, o lugar onde vão se debater questões meramente partidárias. Verdade. Não é para isso que a igreja serve. E não deve ser usada para isso, como muitos líderes religiosos se utilizam de forma negativa do púlpito para isso. Uma das coisas principais que gera essa revolta é a indignação, a desvalorização. Isso afeta a moral, a ética, os princípios básicos de qualquer ser humano. Policial não foge à regra, é ser humano, tem família. Então deveria ter uma vida mais digna. Então tudo que gera uma revolta, tá? É porque, tá revoltado. Gente, não é à toa. Alguma coisa aconteceu por trás. O sistema, o grande problema, tem até usado a seguinte expressão. Tem um tabuleiro. O problema não é mudar as peças, é mudar o sistema. Em 96, eu participei de uma operação militar no estado de Alagoas. Eu fiquei comandando ali, garantindo as eleições na cidade de Arapiraca, e era uma crise muito parecida com essa. A polícia de Alagoas estava há 6 meses sem receber salário, e na época, eu bem novo, eu me assustei porque todo policial que eu encontrei, eu estava pronto para enfrentá-lo, né? Era mais ou menos essa a missão, porque havia um rumor de que a polícia atrapalharia a eleição, e a gente tinha que garantir, como exército, garantir aquele pleito. Mas todo policial que eu encontrei naquela época estava magérrimo, uma situação cadavérica. Todos, não sei se foi coincidência, mas todo mundo que eu encontrei estava. E eu fiquei imaginando, meu Deus, 6 meses sem salário, esse cara deve estar se privando de comer para dar o pouco que tem para a família. E eu me coloquei, eu tinha 20 e poucos anos, eu fiquei pensando, meu Deus, eu no lugar desse homem, como estaria a minha cabeça agora, sem salário por 6 meses? Então a gente entende. O que falta, às vezes, é isso que o senhor colocou, pastor, é se colocar no lugar do outro. No lugar dele, Não tem um lado polícia virou bandido e nós estamos... Não, é se colocar aí no meu lugar, porque para mim é fácil, né? Meu marido está empregado, eu tenho alimento, não estou tendo nenhuma privação na minha casa para meus filhos, mas e esse policial? E a situação em que ele está vivendo? E, né, já cortou tudo que podia e mesmo assim está vivendo o que? De favor do outro. Então a gente precisa se colocar. E nesse se colocar no lugar do outro, a gente, né, tem a empatia e também desperta o que a palavra de Deus nos diz, né? De amar o próximo como a si mesmo. E com isso buscar em oração, se comover, sentir na pele como se fosse com você mesmo. Um ouvinte contando, JR, eu sou pensionista militar e o governo sempre paga primeiro os ativos, depois os aposentados e pensionistas. Com isso os ativos recebem, nós ficamos sempre no prejuízo. Ainda não recebemos o 13º. Hoje, dia 9 de fevereiro. Eu preciso trabalhar para cobrir a necessidade, mas nem todos têm a condição física para continuar trabalhando, já que cumpriram o seu tempo de serviços prestados ao Estado. Então, diz aqui, sou a favor da manifestação, orar sempre, mas reivindicar também, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, como tem gente aqui dizendo as coisas, por exemplo, uma outra dizendo, mas todo mundo está passando por isso, eu inclusive estou com 2 desempregados aqui em casa. Um era do Estado, o outro não, estamos aqui sem salários, também passando aqui as agruras. Meu Deus, quantas pessoas compartilhando. Verdade. Nossos deputados aprovam seus aumentos e deixam a instituição polícia nessa condição que é um serviço fundamental. JR, não são todos, mas alguns advogados, para tentar amenizar a pena, orientam os seus clientes para tratar sobre a questão de que agiram por impulso, tá justificando aqui a questão da pessoa lá. A JR, o Espírito Santo não está com salários atrasados, a reivindicação é pela falta de aumento de 3 anos. Eu estou falando daqui, né? Aqui no Rio, inclusive, foi anunciado um aumento, né? No Rio foi anunciado um aumento. Aliás, todo mundo está dizendo, não vai ter porque foi anunciado o aumento. Mas há alguma coisa além dessas coisas que estão aí.
Outro ouvinte, usar a sociedade como escudo humano para aumentar o salário, isso é certo? Isso é certo? Pergunta retoricamente aqui esse nosso ouvinte, tantos outros aqui, dizendo: JR, eu tenho um amigo policial e está vendendo o seu carro para pagar as contas. Outro ouvinte, eles merecem um salário justo. Os irmãos levantaram há alguns instantes uma situação bem pertinente. Nós devemos deixar de criar esse tipo de circunstância, muitas vezes estranha à realidade humana, para ganhar alguma coisa, para ter algum tipo de benefício. Sou de Vitória, as igrejas estão fechadas, assim como os comércios. Acho que esse seria o momento das igrejas se unirem, ir às ruas em oração. Tem pessoas com síndrome do pânico trancada dentro de suas casas. Verdade. Os relatos são vários, não é? Relatos são vários. Você vê que tem uma categoria de crente hoje muito interessante. São crentes muito numerosos e muito apreciáveis, são os crentes de Facebook. O crente de Facebook está sempre em oração. Certo? Aquele postzinho, ore pelo Espírito Santo. Eu botei o meu lá. Muita gente colocou o dele, replicou, compartilhou. Não sei se todo mundo que postou, curtiu ou compartilhou realmente parou para orar pelo assunto que ali estava. O crente de Facebook conhece a Bíblia. Olha como conhece a Bíblia. Versículos lindos, até versículos são desconhecidos de boa parte. O crente de Facebook ouve as mensagens. Tanto ouve que ele consegue resumir em 2, 3 frases, ou às vezes menos uma frase, coloca uma foto do autor da frase. Às vezes nem foi ele que disse aquilo, mas é bom, deixa lá. E que acontece isso aí. Então nós temos que sair dessa realidade e partir para uma vida do lado de fora, que é muito difícil. Dizer para as pessoas assim: olha, vamos, a igreja, se houver paralisação no Rio, como está vendo no Espírito Santo, a igreja tem que ir para a rua. Como é que a igreja vai para a rua? Bom, pé no chão aqui, vamos lá. Nós aqui, pé no chão, sem falar do outro, não vamos falar de nós mesmo. Olha, eu moro aqui, olha, eu tenho uma avenida ali, naquela avenida, à direita e à esquerda tem uma comunidade X e comunidade Y. Ali tem arrastão com polícia. Sem polícia, aí o que faz? Tem que ir assim mesmo? É esse tipo de posicionamento? Porque se for, quem fala isso tem que ir primeiro. Tem que ir primeiro. Verdade. Se alguém levantar e falar: nós temos que ir para a rua, olha, passa aqui na minha casa que eu vou junto com você. Verdade. Nós vamos junto, tem que ser essa a resposta. Porque nós não estamos falando de uma coisa simples, dizer assim: não, nós vamos para a manifestação porque é importante a gente manifestar. Nós estamos dizendo de gente que vai correr risco de morte. E aí eu quero ver a sanidade de alguém para dizer para uma ovelha sua, para um irmão da sua igreja, dizer assim: meu irmão, vai lá que eu estou aqui em casa, com a porta fechada, deitado debaixo da cama, orando pela sua vida. Verdade. E se der errado, eu faço seu enterro. Quem é que vai dizer uma coisa dessa para uma pessoa? Então nós estamos falando de uma coisa complicadíssima. É muito sério. Mas, apesar de tudo isso, nós não podemos deixar isso acontecer. Estou dizendo isso acontecer, não é a manifestação, nós não temos controle sobre esse assunto. Estou pedindo oração para esse trem desde que o negócio do Espírito Santo estourou. Desde que estourou, nós estamos falando aqui, vamos orar por esse assunto, não precisamos de ninguém para chamar a gente para orar. Dei até a hora, 3h da tarde, disse isso aqui, que é o que está acontecendo no Espírito Santo. 3h da tarde, todo mundo orando, 3h da tarde. Não precisa ninguém levantar para dizer para a gente orar às 3h da tarde, meio-dia, 1h da tarde, meia-noite, 3h da manhã, que diz 3h da manhã, que é horário para orar. Eu não sei. O fato é que a situação é real, o perigo é real, a possibilidade é real. São as informações que nós temos aqui, mas eu vou fazer um apelo. Informa a população antes. Não deixa as pessoas saírem de casa, o trabalhador que mora longe, o cara que leva, a mulher que leva 2, 3 horas para sair da casa dela para o trabalho. Ela sai às vezes da Baixada, vai trabalhar na Zona Sul. Estoura um negócio desse, os ônibus são levados para garagem, a pessoa fica largada no meio da rua, porque nem a patroa dela vai querer que ela fique lá na casa dela.
Tem patroa que é tão dura que vai botar a mulher para fora, a mulher não vai poder pegar o metrô, não vai poder pegar o ônibus, não vai poder pegar nada, vai ficar lá largada. Pensa nas crianças que vão para a escola e vão ter essa dificuldade. Eu tô dizendo só isso. Avisa, comunica, espalha, traz uma coisa para que as pessoas possam se preservar. Do Espírito Santo, lá de sexta-feira até ontem à noite, foram mais de 103 mortes violentas. Então não estão falando de uma coisa que a gente tá vendo, é como se estivesse vendo um filme. Você está vendo um filme ali no Espírito Santo, só que não é filme. Ali tem Antônio, tem João, tem Maria, tem Neuza, ali tem Graça, né? São todos nomes de tias minhas, viu? Mãe, tias e tios. Você tem gente, ser humano que está ali vivendo essa realidade. Então a gente tem que entender que essas manifestações, elas podem vir a acontecer. Não estão no nosso controle. Vamos clamar a Deus para que haja justiça, não para que não haja manifestação só. Vamos clamar a Deus para que essas pessoas tenham um salário digno, a vida de um policial na frente de batalha. E o pastor Jean descreveu a cena. Quando ele descreveu a cena, eu vi, imaginei um policial com aquela farda larga, porque a farda era para quando ele estava fortinho, e agora ele está magérrimo. Essa cena, que ano que foi esse, pastor? Pega o microfone aí, pastor. Que ano que foi? Em 96. 96, Arapiraca, em Alagoas. Só imaginar a cena. Então são circunstâncias pesadas e difíceis. Mas por outro lado, tem um monte de gente inocente que não pode ficar na frente de uma batalha como essa. Que Deus dê sabedoria a todos os envolvidos. É muito interessante, JR, que os policiais e as suas famílias, né? E nós temos parentes ligados a isso também, entendam que quando nós dizemos que precisamos orar, não estamos abolindo o direito deles de fazerem essa manifestação e de lutarem por condições melhores de trabalho e por um salário digno. Nós estamos do lado dos policiais disso. O que todo mundo tem que entender é que nós não viramos inimigos. Né? A polícia não pode raciocinar agora que a população, que as pessoas, essas que pegam ônibus, que vão para sua casa, vão trabalhar, são os seus inimigos. Claro. Nós temos que alertar para isso, porque naquele ano lá em Arapiraca, por exemplo, ninguém me alertou isso, foi o próprio Deus que me ajudou a ter essa compreensão. Eu estava pronto para enfrentar o policial, mas eu me convenci de imediato que ele não era meu inimigo. Ele era um cara buscando o salário dele, estava trabalhando sem pagamento. Pastor, só um segundinho. E deu certo. É só para lembrar, para as pessoas que estão nos ouvindo, não acharem que de repente nós somos contra algum tipo de manifestação e greve. Muito pelo contrário. É constitucional, tanto a manifestação como a greve é constitucional. Se a pessoa se sente lesada por alguma razão, ela tem o direito de fazer isso. Exatamente. Perfeito. Então, se for pautado que a população, que nós não somos inimigo de ninguém, né? Estamos apenas lutando buscando nosso direito, eu acho que é muito válido. Eu preguei essa semana, JR, e queria tocar nesse assunto, sobre Jonas. Quando a gente lê a história de Jonas, a gente costuma dar atenção só ao fato dele ter sido engolido e depois cuspido, né? Mas me chamou a atenção no capítulo 2, no verso 1, a Bíblia diz assim: e orou Jonas ao Senhor do ventre do peixe. Né? O versículo 2, ele compara o ventre do peixe ao próprio ventre do inferno. Mas a gente volta ao capítulo 1 e não pega Jonas fazendo uma única oração. Ele percebeu a tempestade, ele tentou fechar os olhos para ela. Os homens pediram para ele orar, ele não orou, ele decidiu orar quando já não tinha mais jeito, quando ele já estava no ventre da baleia. Então, a gente está vendo o quadro se desenhando, não é de agora. O brasileiro está percebendo essa crise se desenhando já há muito tempo. Eu espero que a gente não deixe para quando tudo se destruir, para resolver clamar ao Senhor. É tempo de clamar. A 93 FM vai estar informando os nossos ouvintes com toda sorte de informações diferentes através da rádio, através das nossas redes, do site, para que todo mundo fique absolutamente por dentro de tudo. É tempo de clamar e nós vamos orar já por esse assunto. Vamos ao relatório aqui da nossa Caravana da Solidariedade, acontecida hoje às 10:30 aqui no horário da Rosane. Bom dia 93, muito obrigado aqui, o carinho do nosso coração
aos nossos ouvintes que participaram conosco. A Débora de Fonseca está doando aqui uma quantia em dinheiro. Débora, que Deus te abençoe muito, muito, muito a sua vida também. Que Deus abençoe aqui, minha gente, a vida preciosa da Ana Cristina de Santa Cruz. Ana Cristina, Deus te abençoe, doando aqui um pacote de fraldas geriátricas. A Maria Soares de Piabetá, Deus te abençoe. Maria Soares doando aqui 5 pacotes de fraldas, Deus abençoe. A Gima de Parada de Lucas está doando aqui uma quantia em dinheiro, Deus te abençoe, Gima. O Robson da Pavuna está doando fraldas geriátricas aqui do tamanho exato, tamanho G. Deus te abençoe, meu querido Robson. A Simone de Ricardo de Albuquerque está doando aqui uma quantia em dinheiro. Que o Senhor te abençoe e te guarde, minha querida irmã. Daniele Lima, do Engenho de Dentro, está doando aqui uma quantia em dinheiro. Deus te abençoe. O Carlos de Nova Iguaçu está doando aqui uma oferta de trabalho. A Vera de Nova Iguaçu está doando vaga de emprego para o esposo da Samara. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a você que estendeu a sua mão para abençoar. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha querida irmã. E aí, Marcela? Então, na pesquisa nós perguntamos aos ouvintes se eles conhecem homens e mulheres que, embora sejam evangélicos, também são machistas. 93% dos ouvintes afirmam que conhecem. Olha aí, ouvinte dizendo aqui, JR, que eles avisem, se houver paralisação, que eles avisem, porque temos muitos parentes que saem de casa para ir para o Rio às 4 horas da manhã e só voltam à noite. Eu queria que houvesse pelo menos esse tipo de manifestação mesmo, viu? Porque isso aqui é sofrido demais. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores acompanhando a gente. Pastor Jean Max, obrigado, irmão. Obrigado, JR. Deus abençoe cada vez mais essa rádio, esse papel tão importante que ela desenvolve. Quero mandar um grande abraço aos irmãos da Ilha do Governador e ali de Afonso Viseu, em Campo Grande. Que Deus abençoe esses amados irmãos, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu querido pastor Vanderlei. Um forte abraço, irmãozão. Muito obrigado por poder estar aqui compartilhando com esses irmãos tão queridos aqui, JR, os ouvintes. Também queria deixar um abraço muito forte para a Igreja Presbiteriana de Belfor Roxo e para minha sogra, que está fazendo aniversário hoje. Opa. Um beijão. Não é verdade que a gente tem problema com a sogra, os homens, graças a Deus. Não é verdade. Não é verdade isso. Isso aí é a palavra clara sobre esse Nem assunto. as mulheres. Muito obrigado, pastor César Melo. Um abraço, meu irmão. Obrigado, querido JR, Marcela, nosso querido debatedores. Quero mandar um forte abraço. E agora de Casa Nova, em Cabo Frio, lá no bairro de Jardim Esperança. E com certeza uma oportunidade, os colegas também estarão lá conosco, trazendo aquela mensagem abençoada. E lembrando, durante o período que estivemos em Guapimirim, aos nossos queridos amigos, não posso chamar de ovelhas, que agora já é um passou lá antes que haja o problema. Então são amigos nossos, os quais com certeza Deus tem abençoado, fortalecido. Um abraço para minha esposa, Deus abençoe a todos. Maravilha. Eveline, obrigado, querida, Deus te abençoe. Foi um prazer para mim estar aqui, JR, e eu quero agradecer a você, a Marcela, aos demais debatedores e também mandar um beijo especial pro meu marido, pros meus filhos, o Aaron e a Sofia, que estão ouvindo a mamãe, pro meu irmão Heber, que me acompanhou aqui, meu outro irmão, meus amigos, minha mãe, meu pai, enfim, para todo mundo que tá me ouvindo aí, que Deus abençoe vocês. Maravilha. Hoje, olha, minha gente, hoje nós postamos aqui no Face da 93 FM uma foto do querido Cid Gonçalves ao lado do Silvio Santos, né? Eles se encontraram em Orlando, que eles estão? Orlando, né? Então eu quero dizer o seguinte, parabéns ao Silvio Santos por ter encontrado o Cid Gonçalves, um dos maiores comunicadores do Brasil, mas quer dizer você, Silvio, o Cid Gonçalves é da 93 e ninguém tira. Valeu, Silvio Santos. Ele é ganho, discerne o inimigo e combate o mal. O povo de Deus não vai correr, se querem guerra, guerra vão ter, guerra espiritual. Quem é de Cristo
isso aí, minha gente. Vamos pra batalha agora? Batalha de oração. Quero convidar aqui os nossos queridos debatedores para se unirem a nós. Pastor Giamax vai orar conosco. Vamos apresentar todos os temas diante de Deus em oração, as dificuldades que nós lemos hoje aqui. O tema de hoje, vamos orar pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados. Vamos lembrar desse aspecto que envolve o estado do Espírito Santo, está diante de todos nós. É provável que hoje à tarde exista um acordo, às 14 horas lá haverá uma reunião para ter o posicionamento do governo em relação às reivindicações, e aqui essa possibilidade sobre a qual nós tratamos aqui e pedimos a ajuda de todos os envolvidos para que faça uma comunicação expressa com antecedência suficiente para as pessoas se organizarem e se prepararem para isso. Estou pedindo demais, mas não sou apenas eu, são milhares de outras pessoas, poderiam assinar uma coisa como essa, e naturalmente essa ideia não é minha, é a ideia de muita gente, e nós vamos pedir a Deus que dê sabedoria e abençoe esse nosso estado, abençoe o Brasil. Deixa eu mandar um abraço para Mara Sandra, está aqui no nosso estúdio também. Muito obrigado, Mara Sandra, Deus abençoe a sua vida, obrigado pela sua audiência, tá? Deus te abençoe muito. Pastor Giamax, vamos orar, querido. Querido Deus, nós estamos hoje pedindo por tua misericórdia em favor do nosso país, em especial em favor do Estado do Espírito Santo, que está vivendo essa situação tão triste, meu Pai. Pedimos que o Senhor guarde aquele povo, independente do credo religioso, que o Senhor proteja as pessoas, meu Senhor. Livre o homem de si mesmo, livre o homem da sua mazela, da sua corrupção. Pai, entra com providência, salvando aquele estado dessa crise, trazendo um equilíbrio, devolvendo a paz social daquele lugar, meu Senhor. Também pedimos que o Senhor traga livramento ao Rio de Janeiro e aos outros estados do país. Não permita, meu Senhor, que cheguemos a uma situação tão caótica. Antes disso, meu Deus, desperta o teu povo, desperta a tua igreja, para que dobrem os seus joelhos, para que busque a tua face e encontre cura para esta nação. No nome de Jesus, meu Senhor, nós nos humilhamos diante da tua presença e pedimos: haja com misericórdia, haja com bondade e livra, meu Senhor, este país de toda essa situação terrível que tem acontecido. Pedimos que o Senhor abençoe os que estão enfermos, curando ele das suas enfermidades. Console aqueles que estão enlutados agora, meu Senhor, em nome de Jesus. E pedimos ainda uma bênção especial para essa ouvinte que escreveu acerca da sua mãe. Meu Deus, que haja equilíbrio dentro daquela família, que em nome de Jesus ela encontre paz, que possa casar em paz sem perder a sua comunhão com a sua mãe. Que a bênção do Senhor seja sobre todos os que ouvem essa rádio e sobre todos que fazem ela acontecer, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.